Será que o plantio direto veio para substituir todas as formas que a gente conhece de plantação? Olá, amigos do Agro Brasileiro. Eu sou o Zé do Agro e bem-vindo a mais esse vídeo com conteúdo útil para você que trabalha com o mundo agro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos do mundo agro. O tema do vídeo de hoje é sobre plantio direto e hoje vamos discutir o que é plantio direto, seus benefícios, quais regiões mais utilizam e como ele pode ser utilizado com agricultura de precisão. Fique até o fim desse vídeo, tenho certeza que essas informações irão te ajudar a buscar as melhores maneiras de plantar e colher com mais qualidade. O plantio direto é uma técnica agrícola que tem como objetivo aumentar a produtividade e a rentabilidade do agricultor. Essa técnica consiste em plantar diretamente sobre a palha que cobre o solo após a última colheita, sem precisar realizar o revolvimento do solo. Além de aumentar a produtividade e a rentabilidade, você sabia que o plantio direto tem um impacto positivo muito importante para a natureza? Que são redução da erosão do solo, aumento da fertilidade do solo, redução do uso de químicos, proteção da biodiversidade e redução do consumo de água. São apenas alguns desses benefícios. De acordo com dados da Embrapa, a técnica do plantio direto já é utilizada em mais de 32 milhões de hectares no nosso país, o que representa cerca de 40% da área cultivada no país, quase a metade, hein, gente? Além disso, o plantio direto é uma prática recomendada pelo Programa Agricultura e Baixo Carbono, que é o ABC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como objetivo fomentar a adoção de práticas sustentáveis na agricultura. O custo do preparo convencional do solo, com aração, gradagem, pode variar de R$ 200 a R$ 500 por hectare, e isso pode ser um alto valor dependendo do tamanho da sua propriedade ou da sua área cultivada. Para calcular esse valor, precisamos pôr nossa somação a mão de obra, a manutenção dos equipamentos. Então, meu amigo, dependendo da região das máquinas que você usa e do tamanho da sua propriedade, você sabe que esse custo pode aumentar e muito. A economia gerada pela técnica do plantio direto pode variar de acordo com diversos fatores, como o tamanho da propriedade e o tipo de cultivo, as condições climáticas, entre outras. De acordo com dados da Embrapa, o plantio direto pode gerar uma economia de até 30% dos custos com combustível e mão de obra, em relação ao plantio convencional. Além da economia gerada pelo plantio direto, você sabia que o manejo tradicional do solo pode trazer alguns malefícios para a produção agrícola? Vamos ver quais são esses malefícios. Primeiro, erosão do solo. A erosão do solo é um dos principais malefícios do manuseio tradicional do solo. Quando o solo é preparado de maneira convencional, é comum remover a cobertura vegetal natural e deixar o solo exposto. Isso significa que o solo fica vulnerável à ação das chuvas e do vento, que podem facilmente levar as partículas do solo embora. À medida que o solo é perdido, a produtividade e a qualidade das culturas diminui, pois as plantas não têm nutrientes suficientes para crescer e se desenvolver. Além disso, a erosão do solo pode causar outros problemas, como assoreamento de rios e lagos próximos, a perda de biodiversidade. Todos esses fatores podem afetar negativamente a renda e a sustentabilidade do produtor rural. Portanto, o plantio direto é uma técnica que pode ajudar a reduzir a erosão do solo, protegendo-o da ação das chuvas e do vento. Segundo, pois pode reduzir a qualidade e a quantidade das culturas plantadas. Esse problema corre quando o solo é pressionado por forças externas, como o peso de máquinas e equipamentos agrícolas, o pisoteio do gado ou mesmo pela chuva intensa. Essa pressão faz com que as partículas do solo sejam comprimidas, reduzindo porosidade e a capacidade de retenção da água, o que pode prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas. Além disso, a compactação do solo também pode afetar a fertilidade do solo, pois reduz a circulação de ar e a atividade microbiana. Isso pode afetar a decomposição de matéria orgânica e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. A compactação também pode reduzir a resistência do solo à erosão, uma vez que a camada superficial do solo pode se tornar mais compacta e menos permeável à água. Terceiro,
Maior necessidade de adubação. Quando o solo é manuseado de forma tradicional, sem técnicas de conservação, como o plantio direto, há uma maior perda de nutrientes do solo. Isso ocorre porque a erosão do solo pode remover camadas ricas em nutrientes e a exposição do solo ao sol e vento pode levar à volatilização e decomposição dos nutrientes orgânicos. Assim, para manter a produtividade das culturas, os produtores rurais precisam compensar essa perda de nutrientes com uma maior adubação. Isso pode aumentar significativamente os custos de produção, já que os fertilizantes são uma das principais despesas dos produtos agrícolas. Portanto, o manejo tradicional do solo pode resultar em uma maior necessidade de adubação, o que aumenta os custos e reduz a lucratividade da produção agrícola. Quarto, maior consumo de combustível. O manuseio tradicional do solo também pode resultar em um maior consumo de combustíveis. Isso porque, para preparar o solo para o plantio, são necessárias máquinas pesadas, como tratores e arados, que consomem grandes quantidades de combustíveis fóssil. Além disso, como essas máquinas precisam passar várias vezes sobre a área do cultivo para garantir que o solo esteja bem preparado, isso aumenta ainda mais o consumo de combustíveis. Esse aumento dos custos operacionais pode impactar diretamente o lucro do produtor rural. Como o plantio direto, por outro lado, não há necessidade de preparação intensa do solo, reduzindo assim o consumo de combustíveis e os custos operacionais. Quinto, redução da biodiversidade do solo. O solo é um ecossistema complexo e abriga uma grande diversidade de organismos vivos, incluindo bactérias, fungos, insetos e vermes, que são responsáveis por manter o solo saudável e fértil. Quando o solo é manejado de maneira intensa e inadequada, há uma redução na biodiversidade do solo, o que pode afetar negativamente o equilíbrio ecológico do solo. Por exemplo, a remoção da cobertura vegetal durante o preparo convencional do solo pode afetar a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo, reduzindo a população de micro-organismos que dependem desses fatores para sobreviver. Além disso, o uso excessivo de fertilizantes pode levar à morte de organismos benéficos, como os que participam da fixação de nitrogênio, o que pode resultar em um solo menos fértil e menos produtivo. A redução da biodiversidade do solo também pode afetar a saúde das plantas, tornando-as mais suscetíveis a doenças e pragas. Alguns estudos mostram que a manutenção da biodiversidade do solo pode ser fundamental para aumentar a resistência das plantas a esses problemas. Mas, meu amigo, você sabia que alguns tipos de plantação se adaptam melhor ao plantio direto do que outras? Vamos conhecer as que melhor se adaptam a esse tipo de trabalho? O plantio direto é uma técnica que pode ser utilizada em diversas culturas, o que torna bastante versátil e adaptável a diferentes tipos de produção agrícola. Em culturas anuais como soja, milho, feijão e trigo, o plantio direto é amplamente utilizado, pois permite que a cultura seja plantada diretamente sobre a palhada da cultura anterior, reduzindo os custos como preparo de solo e aumentando a eficiência. Utilização de insumos. Mas você sabia que o plantio direto também pode ser utilizado em culturas perenes, como frutas, por exemplo? Onde é possível utilizar plantas de cobertura para melhorar a qualidade do solo e reduzir a compactação, além de minimizar os custos com o preparo do solo. Vale ressaltar que a adoção do plantio direto pode variar de propriedade para propriedade, pois cada uma possui a sua característica específicas que podem influenciar da viabilidade da técnica. Por isso é importante que o produtor avalie a situação da sua propriedade, incluindo o tipo de solo, o clima, o histórico de cultivo e o tamanho da área, antes de adotar o plantio direto. Dessa forma, ele poderá identificar se a técnica é viável e, caso positivo, ajustar as práticas para obter melhores resultados. Mas, meu amigo, mesmo sendo uma técnica simples e comum, nunca faça isso sem acompanhamento de um agrônomo, ok? Algumas culturas podem tornar o plantio direto mais desafiador, como aquelas que exigem maior preparação do solo ou que têm raízes mais profundas e precisam de maior aeração do solo. No entanto, isso não significa que essas culturas não possam ser cultivadas com sucesso, utilizando-se técnicas de plantio direto. Na verdade, muitos produtores têm utilizado práticas integradas, como o plantio direto
com a utilização de adubos verdes e rotação de cultura para lidar com os desafios específicos de suas culturas. Mas como o plantio direto é uma prática muito comum, você sabe me dizer onde ela é mais utilizada no Brasil? Entre as regiões mais representativas na adoção do plantio direto, o Centro-Oeste é a que mais se destaca, com mais de 20,9 milhões de hectares cultivados com essa técnica em 2020. O estado de Mato Grosso é o que mais utiliza o plantio direto no país, com cerca de 11,7 milhões de hectares cultivados dessa forma. Em seguida, vem o estado do Paraná, com 6,9 milhões de hectares, e o Rio Grande do Sul, com 4,7 milhões de hectares. No Sudeste, o estado de São Paulo é o que mais utiliza o plantio direto, com cerca de 2,2 milhões de hectares cultivados dessa forma em 2020. Em Minas Gerais, essa técnica é utilizada em cerca de 1,6 milhões de hectares. Além disso, é importante destacar que a adoção do plantio direto no Brasil tem aumentado ao longo das últimas décadas. Segundo o IBGE, em 1996, apenas 9,4% da área cultivada com grãos no país era plantado com o uso dessa técnica. Enquanto em 2020, como mencionado anteriormente, esse percentual já ultrapassou os 34%. Mas você sabe por que, com o crescimento de tantas tecnologias rurais, o plantio direto continua crescendo entre os mais diversos produtores? O plantio direto e a agricultura de precisão são duas técnicas agrícolas complementares que podem ser utilizadas juntas para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da produção agrícola. A agricultura de precisão é uma abordagem que utiliza tecnologias avançadas como GPS, drones e sensores para coletar e analisar dados sobre as condições do solo e das plantas, a fim de melhorar o manejo das culturas. Com base nesses dados, é possível ajustar as práticas agrícolas, como a aplicação de fertilizantes de forma mais precisa e eficiente. Já o plantio direto é uma técnica que visa reduzir a perturbação do solo durante o processo de plantio e colheita, mantendo a cobertura vegetal sobre o solo. Isso ajuda a proteger o solo contra a erosão, a melhorar a qualidade e a fertilidade do solo e a reduzir o consumo de combustíveis e a emissão de gases do efeito estufa. A agricultura de precisão pode ser utilizada para monitorar e avaliar a eficácia do plantio direto, como a densidade de sementes, a profundidade de plantio e a distribuição de fertilizantes, por exemplo. Além disso, as informações coletadas pela agricultura de precisão podem ajudar os produtores a tomar decisões mais informadas e precisas sobre quando e como aplicar as práticas de plantio direto, maximizando seus benefícios para a produção agrícola e o meio ambiente. A terra nos dá muitos presentes, e um desses presentes é a nossa vida, insubstituível e inegociável. Cuidar da terra é cuidar da nossa casa, do nosso futuro e do futuro dos nossos filhos. Por isso, vamos juntos procurar maneiras de produzir mais, com mais qualidade e com mais equilíbrio com a nossa natureza. O agro brasileiro é um show de respeito à natureza, e juntos poderemos ensinar ao mundo como produzir da forma como a gente produz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comente aqui quais assuntos você gostaria que o Zé do Agro abordasse nos próximos vídeos.